Graça e paz a todos. Estamos de volta para mais uma transmissão do culto de doutrina e oração da Igreja Batista Carvalho de Justiça, neste dia 25 de junho de 2020, quinta-feira. E nós temos muito que agradecer ao Senhor, né? Nós vamos, nesse momento, estar orando, colocando diante do Senhor as nossas vidas, este culto que é tão somente para Ele. Vamos orar nesse momento? Curve sua cabeça. Ó Deus, queremos agradecer, Senhor, por este dia, agradecer por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para prestarmos este culto ao Senhor. Ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, e que tudo que seja realizado seja de fato para a glória do Teu nome. Ó Pai, o Teu povo está reunido em outras igrejas, em outras partes deste estado, em outras partes deste país e também do mundo. Por isso nós pedimos que o Senhor tome cada um em Tuas mãos, conduzindo segundo a Sua vontade. Ó Deus, ser com a Tua igreja espalhada em toda a face da terra. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Nós vamos iniciar cantando hinos de louvores ao Senhor. E a primeira música que nós vamos cantar é Em Adoração. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa, meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer
Amém. Nós vamos cantar ainda Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos, mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu e você rompendo em fé a cada dia. Agora vamos cantar o hino do cantor cristão. Eu peço a você que abra o seu cantor no hino número 15, que tem por título Exultação. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito
consegue a mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. A crer nos convida ao rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. Amém. Exultai, exultai. Nós vamos nesse momento orar, né? Oração de gratidão ao Senhor por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Nós temos aqui um retorno, né, de oração, resultado de oração. A irmã Cilândia, ela agradece a Deus em primeiro lugar e agradece também aos irmãos, né, da Igreja Batista Carvalho de Justiça que estiveram orando por ela. Graças a Deus ela está melhor, né? Ela que esteve um pouco adoentada, febril, mas na mensagem dela diz: louvo a Deus pelas orações. Então, graças a Deus, né? Mais um resultado de oração. Nós vamos também agradecer ao Senhor. A irmã Edinha, esses últimos dias, ela se acidentou em casa, tomou uma queda, e o que a princípio pensava-se que era apenas uma luxação, né, que um entorse no pé, na verdade quebrou o pé, né, fraturou. Então hoje ela se submeteu a uma cirurgia, já retornou mensagem agradecendo as orações, e a cirurgia foi bem sucedida, ocorreu tudo bem, graças a Deus. Então a alegria de vencer mais esta etapa, a cirurgia, porém tem uma outra etapa que é a sua recuperação. Então vamos continuar orando pela saúde da irmã Edinha, a sua recuperação, não é? Vamos também agradecer ao Senhor porque Ele tem nos sustentado, a todos nós. A alegria de saber que temos um Deus que nos ampara em todos os nossos momentos, né? Momentos da nossa vida cheio de altos e baixos, né? Momentos favoráveis, outros nem tanto, mas Deus sempre é conosco, né? Está sempre na nossa vida, nos amparando, nos dando o que nós necessitamos e providenciando todas as coisas que nós necessitamos na nossa vida, né? Glórias a Deus por isso. Agradecer a Deus porque mesmo as pessoas que estão adoentadas, Deus tem também sustentado. Mas vamos continuar pedindo, orando em favor
do Henrique, orando em favor das famílias, orando em favor da igreja, orando em favor do nosso país, orando em favor a Deus para que esse momento logo acabe, para voltarmos à normalidade. Creio que para se voltar à plena normalidade, né, vai exigir um pouco de tempo, né, as coisas vão se acomodando aos poucos, né, não vai ser nada assim repentino, nada de vez, né, então orar para que essa normalidade venha, né? Não sabemos quando exatamente, mas que venha o quanto antes, abaixo de Deus, sob a orientação de Deus, sob o crivo do Senhor, né? Nós, claro, dependemos totalmente de Deus, e é Ele quem ilumina a mente das pessoas. Então, as nossas orações têm sido no sentido de que Deus ilumine a mente daqueles que desenvolvem a vacina. E olha que tem muitas frentes por aí pelo mundo, muitos laboratórios, muitas indústrias farmacêuticas à procura, né, da vacina ideal contra esse vírus. Então, é Deus quem dá sabedoria ao homem, e é a Ele que nós devemos pedir e colocar também esta situação nas mãos dele. Saúde dos nossos irmãos, né, para que haja restauração da saúde. Vamos orar nesse momento, depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos orar. Se junte a mim, vamos colocar diante do Senhor as nossas orações e súplicas, mas também com ação de graças. Vamos orar. Deus Santo, glórias ao teu nome. Nós estamos alegres, Senhor, porque mais um dia nos foi concedido e nós estamos vivendo este dia, porque o Senhor nos permite viver. Então, a glória é tua, Senhor. Nosso coração está alegre pelo Senhor, por ter nos concedido mais este dia. Agradecemos, Senhor, também pela vida da irmã Dalmira, que completou mais um ano de vida. Ó Pai, somos gratos ao Senhor pela existência da tua serva. Que o Senhor continue abençoando a ela, a sua família por inteiro, a sua descendência, a sua saúde, toda a sua vida, em todos os seus aspectos, materialmente falando, ó Deus, espiritualmente falando. O Senhor abençoe também a tua serva emocionalmente. Ó Deus, continua a sustentar a tua serva. Abençoa também a tua serva irmã Carmen, que completou mais um ano de vida. Que ela também seja bem sucedida em tudo que fizer, abençoando também a tua serva, Senhor, em todos os aspectos da sua vida, material, emocional, espiritual. Abençoa toda a sua família, toda a sua descendência. Louvamos ao Senhor pela vida das nossas irmãs, que o Senhor tome cada uma delas em tuas mãos. Glórias a ti. Ó Deus, também agradecemos pela recuperação da irmã Cirlande, que o Senhor continue a abençoá-la grandemente, tomando a tua serva em tuas mãos, conduzindo-a, ó Deus, segundo a tua vontade. Abençoa o seu esposo, o irmão Roberto, as suas filhas, sua neta. Ó Deus, também agradecemos pela cirurgia da irmã Edinha, que foi uma cirurgia realizada hoje, bem sucedida. Que o Senhor também continue abençoando a sua recuperação, todos os seus ali, Pai. Ó Deus, agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós, seja cada um em particular ou na sua família, a tua igreja. Ó Deus, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Glórias a ti, Pai. O Senhor tem sido fiel
para com cada um de nós. Embora não sejamos merecedores, mas a sua fidelidade dura para sempre. Ó Deus, e nós colocamos também a vida do Henrique, continuamos a orar pelo Henrique. Ó Deus, que haja mudança na vida dele, que ele possa se lembrar de tudo que aprendeu na sua casa, na sua família, mas também na igreja, a respeito do Senhor, o Deus que tudo pode fazer, o Deus que pode restaurar a sua vida, dar uma nova vida a ele, portanto, ele ser uma nova criação em Cristo Jesus. Ó Pai, transforma a vida do Henrique e de todos que se encontram na mesma situação. Ó Pai, também queremos, Senhor, colocar as famílias em Tuas mãos. Cada família, Senhor. Ó Deus, aquelas que já têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas também aquelas que ainda não têm. Que haja, Deus, a presença de Jesus, uma presença que marque, que faça a diferença na vida das famílias. No esposo, na esposa, nos filhos. Ó Deus, que as famílias encontrem uma outra realidade, uma realidade melhor para elas através de desfrutar da presença de Jesus. Ó Deus, que haja paz, que haja alegria, que haja comunhão nas famílias. Ó Deus, ainda pedimos por Tua igreja, esta mesma igreja que nós acabamos de agradecer, Senhor, pelo sustento, mas que também pedimos para que o Senhor continue a iluminar as nossas vidas, como igreja, como corpo de Cristo Jesus, que é o cabeça. Ó Pai, toma a Tua igreja em Tuas mãos, que possamos ter a alegria de estarmos meditando na Tua palavra, de estarmos realizando a Tua obra, propagando o Teu Evangelho Santo. Ó Deus, que possamos ter a alegria constante em dizer que somos servos Teus. Ó Pai, que Te amamos. Ó Deus, e que nenhum dos nossos, Pai, venha desistir, mas que possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir pelo nosso país, que haja, Senhor, entendimento entre as autoridades, que haja paz. Ó Deus, tanta violência que nós vemos no nosso país, que as pessoas possam encontrar em Jesus o refúgio verdadeiro, o refúgio necessário para as suas vidas, que aquele que pratica o mal não pratique mais o mal, que possa buscar Jesus. Ó Deus, pedimos ainda pela situação, Senhor, em que todo este mundo está vivendo. Muitos que se colocaram aí para descobrir uma vacina, que o Senhor ilumine a mente de todos eles. Aguardamos no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ó Deus, sei com aqueles que se encontram enfermos, restaurando a saúde. Aqueles que estão desempregados, abrindo porta de emprego. Senhor, restaure relacionamentos. Ó Pai, continua a falar conosco através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar neste momento, um tempo oportuno para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E os irmãos já perceberam, né, que já algumas terças-feiras, algumas quintas-feiras, nós estamos meditando com base no Evangelho de João, e hoje nós vamos continuar meditando no Evangelho de João. E para tanto eu peço que você abra lá no último capítulo deste Evangelho.
Nós vamos ler, na verdade, quatro passagens, né? Um se encontra no capítulo 20 e outro, dois textos, um se encontra no capítulo 20 e outro no capítulo 21. Então, você abre aí nesses capítulos, o primeiro vai ser o 20, tá? Então, capítulo 20, versículo 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Eu quero ler ainda o capítulo 21, versículos 24 e 25. Portanto, são os últimos versículos deste Evangelho de João. 21, versículos 24 e 25. E diz assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros serem escritos. Bom, todos nós já sabemos quem é o autor do Evangelho, né? Nós sabemos que o autor deste Evangelho de João é um dos 12 discípulos de Jesus, que em outro momento pode ser chamado de apóstolo também, né? E que esse discípulo, que é o João, que leva o mesmo nome do Evangelho, ele escreveu também 3 cartas, lá para o finalzinho do Novo Testamento, e também o livro de Apocalipse. Então, aqui, meus irmãos, nesses 4 versículos que nós encontramos, eles estão muito ligados, né, uns aos outros aqui, tá? E eu separei aqui 4 verdades para nós aplicarmos, né, na nossa vida. O último, com toda certeza, nós poderemos aplicar muito intensamente na nossa vida. Então, para que nós possamos chegar lá ao último, na verdade são 4, né? Então, a primeira verdade que nós vemos aqui é que João, ele foi testemunha ocular de tudo que Jesus ensinou e fez. Ele era discípulo, né? João, ele não ouviu de terceiros os ensinamentos de Jesus, como também os sinais milagrosos que ele fez. Não, de maneira nenhuma. Ninguém lhe contou, mas João estava ali, lado a lado de Jesus. João acompanhava Jesus, indo para onde Jesus ia, observando cada palavra proferida e a cada detalhe também do que Jesus fazia, né? Do que Jesus falava. Tudo isso permitiu que o apóstolo João escrevesse todas estas informações que nós vemos aqui no Evangelho de João. Nós, durante um período que eu não contei, esse período, nós vimos algumas verdades, alguns acontecimentos, alguns milagres que o Senhor Jesus fez aqui. E, portanto, João, ele é a testemunha ocular de tudo que Jesus ele fez, né, e ensinou. E o próprio versículo que João escreve, dá para nós tirarmos essa verdade. Jesus realizou na presença dos seus discípulos. Então, Jesus
né? Realizou na presença dos seus discípulos. João estava ali, João era um dos seus discípulos. E no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20, João, naquele momento em que ele estava com Pedro, realizando a obra, e por causa do ministério deles, eles foram chamados ao Sinédrio para responder a respeito do que eles haviam feito, né? Era um milagre que eles haviam feito, e João, juntamente com Pedro, usa de uma argumentação defendendo justamente o que eles presenciaram, que eles viram. E Atos 4, versículo 20, registra a resposta que eles dois deram. E diz assim: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A autenticidade de João. Ele viu. Ele foi testemunha ocular, do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. Então, essa é a primeira verdade que nós extraímos aqui, né? A segunda verdade é que João não escreveu tudo o que Jesus fez. Não. A verdade é que ele selecionou alguns poucos sinais milagrosos, não tornando exaustivo o seu livro, mas seletivo e conclusivo. Ou seja, o objetivo dele era ser direto na informação que ele queria passar aos seus leitores. Então, a verdade aqui revelada, do princípio ao fim do Evangelho de João, é suficiente para alcançar o seu objetivo, né? Ele selecionou os melhores? Não. Foram os melhores ensinamentos de Jesus? Foram os melhores milagres de Jesus? Não, de maneira nenhuma. Mas foi o suficiente. O suficiente. Voltando aqui ao texto de João 20, versículo 30, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. E aí é que eu peço a você que vá também no capítulo 21, versículo 25, que diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, João selecionou, aquilo que era suficiente para alcançar o seu objetivo. Certo? Então, esta é a segunda verdade. A terceira verdade que nós encontramos aqui é o propósito pelo qual foi escrito o Evangelho de João. Aí nós vamos ao capítulo 20, versículo 31, que aqui nós encontramos o propósito pelo qual foi escrito o livro de João. Diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Olha que maravilha. O propósito de João escrever, todo este evangelho é único. E é o propósito maior que existe, que é de ver pessoas reconhecendo, para que creiam, e crendo tenham vida em seu nome. Creiam em quem? Creiam em Jesus como Filho de Deus. Então, o maior propósito de João era o de fazer o nome de Jesus conhecido, e a partir desse conhecimento, outras pessoas possam fazer a escolha de receber Jesus como Senhor e Salvador. E uma vez crendo, tenham a garantia da vida eterna.
E nós podemos dizer, meus irmãos, que este propósito tem acontecido na vida de muitas pessoas. Isso tem acontecido, tem sido uma realidade. Ao longo da história, muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus a partir do relato de João, né? Então podemos dizer que o Evangelho de João, ele cumpriu e tem cumprido com o seu objetivo. Então, o que nós podemos dizer é glória a Deus. Né? Então, esse é o terceiro objetivo, ou terceira verdade, é o propósito. É o propósito pelo qual foi escrito. A primeira verdade, nós vemos aqui, né, é que João foi testemunha ocular. Ele foi um dos 12 discípulos. A segunda verdade é que João, né, ele não selecionou. Ele apenas escreveu aquilo que era suficiente, mediante o que ele viu, o que ele presenciou, quando andou lado a lado com o Senhor Jesus. A terceira verdade é o propósito, para que aqueles que leem, aqueles que ouvem, possam crer e, crendo, tenham vida no nome de Jesus. O quarto propósito, ou a quarta verdade aqui, que nós vemos. A quarta verdade diz respeito a você e a mim. A quarta verdade é exatamente essa. É interessante nós lermos aqui o capítulo 21, o versículo 24. Olha como João se coloca. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Meus irmãos, João se coloca como testemunha de tudo que ele viu e ouviu diretamente de Jesus. Ele se coloca como testemunha. Olha os termos que ele usa aqui. Este é o discípulo que dá testemunho. Em algumas outras versões diz assim, este é o discípulo que testifica. Ele se coloca como testemunha e ele volta a usar este termo, dizendo, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Fazendo uso desse termo que João colocou e usou para si próprio, né? Imaginemos como se João estivesse diante de um tribunal, né? em que nesse tribunal, né, em todo tribunal, existe um júri que vai avaliar a questão. Então, João, ele é essa testemunha. E aqui, nos escritos de João, neste Evangelho de João, ele mostra as evidências a respeito de Jesus. E assim como acontece uma testemunha diante de um tribunal, de um júri, que vai julgar, João dá a prova. Apresenta àqueles que ouvem, que leem o seu testemunho registrado neste livro. Então ele fornece a prova, apresentando tudo que ele viu e ouviu para este júri fazer a sua escolha, tomar uma decisão. Quando você lê o Evangelho de João, você deve tomar uma escolha. Você deve fazer uma escolha.
decidir crer em Jesus como Filho de Deus ou não. Você deve decidir crer em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou não. Você deve decidir segui-lo ou não como o Senhor da sua vida. E uma vez decidido, você coloca Jesus como Senhor. Ele que vai ser o condutor. Ele é que vai ditar as regras na sua palavra. Agora já não tomamos mais a rédea da nossa vida, mas quem toma é o Senhor Jesus. A decisão é minha e sua. João escreveu com base nas verdades que ele viu, que ele ouviu, colocou num papel para que nós pudéssemos fazer a escolha. A escolha ao lado de Jesus ou não. Seguir a Cristo ou não. Seguir implica nos submetermos à sua palavra. A tudo que ele ensinou, a tudo que está contido aqui na sua palavra. Implica isso. Já está registrado. João testemunha. Mas você é quem decide. Qual a escolha que você faz? Você acolhe todas estas informações que João registrou como sendo testemunha? Você acolhe como verdadeiras? Você acolhe, identificando de fato Jesus como o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que deu a vida por você, para segui-lo, para ter comunhão com Ele, para viver debaixo da direção dEle, seguindo o senhorio de fato de Cristo Jesus na sua vida? Ou você diz não? E nós podemos dizer não de várias maneiras. Através da nossa negação a Cristo, como fez Pedro. Através de atitudes que de fato mostrem que Jesus não é Senhor da nossa vida. Que Jesus não tem a proeminência na nossa vida. A escolha está em nossas mãos. Depois de ouvir tudo isso, depois de acompanhar todo esse relato que João colocou aqui, através da sua pena, escrito no original num pergaminho, mas que agora nós temos acesso. O fato é que nós temos acesso. Nós não podemos negar que não temos. Temos. E quando nós nos apropriamos da palavra do Senhor, aí nos será cobrado muito mais, porque já nos tornamos conhecedores da vontade de Deus. Mas a escolha sempre é nossa. A decisão sempre está em nossas mãos. Faremos desses relatos apenas informações ou faremos desse relato palavras de vida, palavras que geram mudanças nas nossas vidas, palavras que nos levam a cada vez mais conhecer a este Deus de glória. Deus que nos amou tanto, como está registrado no capítulo 3, versículo 16, nos amou tanto a tal
ponto de entregar Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que você fará de todo esse relato bíblico? Que o objetivo é que creiam que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor dos Senhores, é o autor da nossa fé. E crendo, uma vez crendo, teremos vida em seu nome. Deus nos abençoe grandemente. Que possamos cada vez mais refletir, não de uma maneira superficial, mas aprofundadamente, na expectativa de que nós queiramos de fato extrair a mensagem que o Senhor quer nos dar, nos passar, para então, com a mesma vontade, o mesmo desejo, querermos aplicar na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Oremos. Glórias ao teu nome, Senhor. Somos gratos, eternamente gratos, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que entregou seu único Filho para morrer por nós, embora fôssemos pecadores, não eram merecedores de nada, Senhor. E nós agradecemos. Aqui está a tua palavra, em que foi lida, nós encontramos verdades absolutas, verdades que nós não encontramos em nenhum outro local. Não existe outro livro maior que a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso agradecemos, Senhor. Faz-nos aplicar na nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos da nossa existência, estas verdades preciosas, que tanto nos alimenta, nos edifica e nos fortalece. Nos dá um continuar de noite tua presença, Pai. Nós oramos agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você e tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus.